Prezadas e prezados, terminou ainda agora no estádio de São Januário, pela 37ª penúltima rodada do Brasileiro, do Campeonato Brasileiro, o jogo Vasco da Gama 2, Atlético Mineiro 0. Então, gente, vamos falar sobre como foi o jogo. No primeiro tempo, o Vasco teve domínio total do jogo. Domínio total, muito mais volume de jogo. O Atlético Mineiro criou poucas chances, o Vasco criou mais chances, né? Agora, não foram chances tão claras de gol, mas o Vasco se portou muito bem em campo, foi dono do jogo. Apesar disso, o primeiro tempo terminou 0-0, né? Bom, mas aí no segundo tempo, até que no iniciozinho o Atlético Mineiro equilibrou o jogo, mas logo com 7 minutos do segundo tempo, o Verratti fez 1-0 para o Vasco. E aí só deu Vasco, só deu Vasco, só deu Vasco. Aos 18 minutos do segundo tempo, o Felipe Coutinho ampliou o placar para 2-0. E aí, dos 18 minutos em diante, o Vasco continuou tendo a posse de bola, mais domínio, mas não foram criadas chances de gol nem para um lado nem para o outro. Então o jogo terminou 2-0 para o Vasco mesmo, uma vitória justa, né? E eu queria falar sobre alguns detalhes, né? O Vasco, com esse resultado, se livra da possibilidade de rebaixamento. O Vasco da Gama não corre mais nenhum risco de rebaixamento. Aconteceu no Vasco algo que eu vinha pedindo há meses, muitos meses. O que eu pedia? Que o Vasco jogasse com 2 atacantes, né? E que botasse 4 no meio campo. Preferencialmente 3 volantes para proteger bem a zaga, que tem falhas, né? E um quarto homem para fazer a ligação com o ataque. E hoje o Vasco fez isso, né? Foi preciso o Rafael Paiva sair com aquela teimosia dele toda de botar 3 atacantes, e o Felipe, o nosso ídolo Felipe, né? Ele fez exatamente isso, botou três volantes, né? Como eu dizia, o Matheus Carvalho, o Hugo Moura e o Jair, né? E botou um quarto homem para aproximar dos atacantes, que foi o Felipe Coutinho, né? E o ataque ele fez com o experiente Alex Teixeira. Jogou muita bola o Alex Teixeira hoje, hein? Inclusive, né? E com o Veguete. Então, finalmente foi feito o que deveria ser feito, né? O time jogar com 4 no meio, e desses 4 do meio você ter 3 volantes para proteger a zaga e os laterais poderem avançar. O Felipe mostrou muito mais competência que o Rafael Paiva. Eu acho, porém, se fosse eu, né, esse Felipe aqui faria um pouquinho diferente do Felipe de lá. Por quê? Porque eu colocaria o Felipe Coutinho avançado como atacante junto com o Veguete. O Felipe Coutinho jogou já muitas vezes como atacante, né? E inclusive na Copa do Mundo de 2018 ele fazia dupla de ataque com o Neymar, né? E deixaria o Paia no meio, né? Fazendo a articulação. Mas esse é um detalhe, o importante é que o esquema tático está acertado. E também dizem que o Paia está saindo do Vasco, que o Paia não aguenta o calendário do futebol brasileiro. Aliás, com toda a razão, né? E então, se o Payet sair, realmente, sem o Payet, essa formação é a formação ideal, né? É a formação ideal, até porque, repetindo, o Alex Teixeira jogou muito bem, né? Jogador de grande capacidade técnica, né? Infelizmente, já está numa idade avançada. Bom, gente, agora o Vasco vai passar aí por mudanças, né? São Januário vai ficar fechado aí um tempo. Estão dizendo que no estadual, o campeonato estadual ainda vão usar, né? Mas vai ficar fechado um tempo para reformas. Um novo São Januário vai surgir, né? E estão falando lá que o Grego quer comprar a SAF do Vasco, né?
Vamos esperar os acontecimentos. Saudações vascaínas. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e vou pedir alguns favores para vocês. Primeiro, se inscreva aí no canal, faz isso por mim. Segundo, dá o like aqui nesse vídeo, dá agora porque senão depois você acaba esquecendo. Terceiro, compartilhe esse vídeo com quem você julgar que deve, sobretudo vascaínos, né, e apreciadores do futebol em geral. Quarto, ativa o sininho aí para receber notificações de novos vídeos, né? Quinto, eu tenho mais de 1.200 vídeos aqui no canal. Dá uma olhada em alguns deles para ver se você assiste algum ou alguns, né? E sexto, com muito respeito e muita humildade, eu queria pedir uma contribuição financeira para o canal, porque nós estamos passando por dificuldades, né? Nós, que eu digo, sou eu, minha esposa e minhas filhas, estamos com dificuldades para pagar as contas, então se você pudesse dar uma contribuição, a gente agradeceria muito, né? Também não se sinta obrigado. Eu vou deixar o meu Pix aí no primeiro comentário, então se você puder ou quiser, faça, se você não puder nem quiser, não faça. E eu agradeço se fizer e compreendo se não fizer, né? Bom, eu sei que eu pedi muita coisa aqui, mas se você pudesse fazer pelo menos uma das coisas que eu pedi, ou duas, já me ajudava bastante. E eu agradeço por isso, como agradeço a assistência aí do vídeo, né? Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, e mais uma vez, saudações vascaínas.